Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani Yoga Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as obsessões espirituais, a nossa energia e as assistências espirituais, como essas coisas conversam entre si. E eu resolvi gravar esse vídeo porque nós estamos chegando no período do carnaval e sempre quando chega nessa época do ano, hoje é dia 6 de fevereiro, né, os espiritualistas, de maneira geral, ficam em polvorosa com a questão de densidade energética, porque a energia é ruim, porque abrem-se os portais dos umbrais, né, e por aí vai. Então eu resolvi gravar esse vídeo, né, na verdade era para ser uma live, esse vídeo de hoje, mas eh, deu tudo errado, o meu equipamento entrou numa pane, não entrava a live de jeito nenhum, depois eu mudei de plataforma para tentar fazer em outra plataforma, também não estava indo online, eu resolvi formatar todo o micro e acabei agorinha, tá joia? Então, acabei de configurar o computador, estou gravando esse vídeo para vocês, então eu vou rodar a vinheta aqui e iniciaremos o nosso conteúdo. Maravilha. E para já não deixar você esquecer, eu vou pedir a você que, por favor, já deixe seu like, se inscreva, ative as notificações, coloque ele em todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu produzo, tá joia? E muitas vezes o YouTube não entrega esses avisos de quando eu estou entregando conteúdo aqui. Então, para você não perder nada de fato, vai lá no Instagram e me segue também. É só colocar aqui, ó, um arroba na frente do Enki Mingroni, que você vai me achar lá no Instagram. Então me segue por lá, porque lá também eu coloco todas as notificações de quando sai o vídeo, quando vai ter live, então você me acompanha por lá também. Se a plataforma aqui não avisar, com certeza lá no Instagram você vai ter um aviso. Beleza? E se você quiser ajudar o meu trabalho, porque isso aqui faz parte do meu ganha-pão, pessoal, tem aí o código, né, o QR Code para você fazer uma doação via Pix, tá? Você abre o aplicativo do seu banco, coloca ali o QR Code e você faz a doação no valor que você quiser, no valor que você puder, tá joia? E se você quiser se tornar um apoiador, né, mensal aqui, né, um contribuinte mensal, tem no link da descrição o meu Apoia-se. Então lá você também vai poder fazer uma oferta recorrente, mês a mês, para ajudar no desenvolvimento do canal e a apoiar o meu trabalho, tá joia? Se você quiser ainda mais apoiar o meu trabalho, no link da descrição também tem aí o meu curso de meditação. É um curso muito amplo que vai falar dos aspectos teóricos, de como que a nossa mente se estrutura do ponto de vista da tradição do antigo yoga, né, para que você entenda que só fazer uma prática, né, uma técnica, não necessariamente vai te trazer uma compreensão de fato de si mesmo, né? Talvez a técnica seja positiva por te trazer aí uma sensação de quietude, de aquietamento, mas não necessariamente ela vai te trazer uma compreensão dos fatores que estão gerando as pressões que fazem a sua mente entrar em turbulência, sua mente, as suas emoções entrarem em turbulência, tá joia? Então nesse curso tem toda uma parte teórica que vai te dando aí as ferramentas para você ir construindo esse entendimento para que a sua prática seja mais profunda e mais efetiva em si, cause de fato uma mudança na sua percepção, não só de si mesmo, mas do mundo que te cerca e das relações que você está criando com esse mundo, tá joia? Então tem aí na descrição deste vídeo o link para você fazer este curso. Então, chega de jabá, vamos para o conteúdo, que é obsessão, a nossa energia e as assistências espirituais, né? O assistencialismo. Vamos lá. Como eu disse na introdução do vídeo, sempre que chega a época do carnaval, ou sempre que tem alguma festa muito popular, os espiritualistas descarregam nas redes sociais e aqui no YouTube e em outras plataformas um monte de
textos, vídeos falando sobre os obsessores, os assédios e por aí vai. Isso é assim mesmo, né? Isso tem alguma base? Como é que funciona esse lance das obsessões ou dos assédios? Do ponto de vista mais profundo, digamos assim, da experiência espiritual, não existe nenhum momento da nossa jornada em que a gente não sofra algum tipo de assédio. Tá joia? O assédio é algo que se distingue da obsessão. O assédio é aquele tipo de influência que é feito de uma certa forma para nos colocar em um modo de atenção para um determinado objeto, para uma determinada situação ou tendência emocional, padrão mental, o que for. Né? Na tradição do yoga, a gente costuma dizer que tudo aquilo que ocupa um espaço na nossa mente é chamado de objeto. Então, seja uma coisa, uma pessoa, uma ideia, uma emoção, enfim. Qualquer coisa que tomou ou ocupou um espaço na mente, nós chamamos de objeto. Tá joia? Então, nessas relações que a gente vai construindo, né, ao longo do nosso dia a dia, nas experiências que a gente vai passando ao longo do nosso dia a dia, muitas coisas acabam nos assediando, ou seja, nos influenciando, gerando um pulso de influência ou, no mínimo, de tentativa de influência, tá? Vai tentar ganhar a nossa atenção ou direcionar as nossas percepções. Tudo bem? Então, isso não necessariamente é algo ruim, tá? Isso é algo na forma mais profunda de observar as nossas relações, isso é algo natural, faz parte do contexto em que a gente está inserido. Tá? Nós somos atraídos por N objetos. Alguns vão deflagrar em nós processos que geram talvez uma amplitude ou uma ampliação de lucidez, e outros podem fazer o oposto, fazer com que haja um decaimento da nossa lucidez. Mas nós o tempo inteiro estamos à mercê das influências, não necessariamente energéticas, não necessariamente espirituais, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, das relações concretas, materiais que a gente está inserido no nosso dia a dia, tá? Ah, mas em que essas relações são feitas por pessoas, essas pessoas têm emoções, eu sei de tudo isso. No entanto, digamos assim, que num modo mais superficial ou automático da nossa existência, eu e vocês, nós estamos transpassados por um conjunto de ideologias, de crenças, de questões culturais, tá? Religiosas, muitas vezes, dogmáticas. Mesmo falando que eu sou espiritualista, blá 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 blá, eu posso ter uma postura prática de um religioso, cheio de dogmas, cheio de regrinhas de pode não pode, deve não deve, né? Eu posso não estar numa religião estruturada, mas eu posso viver a minha espiritualidade de uma maneira religiosa. Tudo bem? Então, todas essas circunstâncias acabam gerando em nós uma efervescência de, de pressões ou de gatilhos que podem nos direcionar ou gerar uma tendência de percepção para esse ou para aquele lado, né? Enfim. Então, o assédio é algo que é intrínseco, tá? Ele pode ser bom ou ruim, como eu disse. Pode levar a gente a uma direção de ampliação de lucidez ou então de obscurecimento. É aquilo que a gente chamaria de obsessão, como o próprio nome diz, seria um comportamento de algum tipo de objeto externo que busca de uma maneira insistente e muitas vezes incessante direcionar ou forçar a nossa percepção para um determinado viés ou para uma determinada direção, tá? Então, um processo
obsessivo, no que se refere à experiência espiritual aqui, não necessariamente é aquele produzido apenas por uma consciência desencarnada. Uma consciência encarnada pode deflagrar sobre nós um processo de relação obsessiva, tá? Então a gente pode sofrer esse tipo de influência, por exemplo, tirando essa nomenclatura mais espírita, né? Numa relação tóxica, seja de amizade ou seja amorosa, eh, onde a pessoa pode ter, né, uma das pessoas dessa relação pode ter uma postura, por exemplo, narcisista, tá? Então isso não, né, as obsessões, elas não necessariamente ocorrem apenas no nível extrafísico, né, com seres extrafísicos tentando ali fazer com que a gente faça isso, ou faça aquilo, ou pense isso, ou pense aquilo, tá? Fisicamente, a gente recebe muito mais impacto ou ação obsessiva do que extrafisicamente. Então eu falei aqui das relações entre duas pessoas ou mais pessoas, gerando aí um vínculo que pode ter essa relação obsessiva, tá? No sentido espiritual da palavra obsessiva aqui. No entanto, a gente também tem, através das estruturas sociais, daquilo que a gente chamaria de estabelecimento cultural, muitas vezes, uma tendência massiva de fazer com que a gente observe a realidade de uma forma em que um determinado grupo ou que determinada estruturação quer que a gente perceba. E aqui eu estou falando não só nos aspectos mais estruturais da nossa sociedade, tá? É, mas também eu posso estar falando do seu grupo espírita que você frequenta, do seu grupo de meditação, do seu grupo de yoga, que, sem que você se dê conta, faz com que você gradualmente comece a ser formatado a observar ou perceber a realidade sempre com esse viés, com aquele viés. Tudo que distou um pouquinho da percepção daquilo que o grupo, né, estabeleceu é visto com estranhamento ou com algo ruim ou perigoso, né? Talvez vocês aqui que estejam vendo esse vídeo já devem ter escutado aí dentro das suas andanças espirituais coisa do tipo, ah, você está misturando egrégoras, ou você fica aqui ou você vai para outro lugar porque não dá para frequentar os dois e essas coisinhas, tá? Que no aspecto mais profundo da jornada espiritual são puramente bobagens, tá? Não são bobagens. Vocês podem até construir uma sensação de estruturação mais coerente e lógica para dizer, olha, não é bobagem. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, né, na essência daquilo que a gente entende ser a jornada espiritual, essa noção de misturar egrégoras é ruim, é uma pura bobagem, tá? Na verdade, é só um reflexo de um desconhecimento do que até mesmo uma egrégora é. Tá joia? Mas para além disso, né, deixa esse assunto para lá, porque não é o foco do nosso vídeo aqui. O que é importante é a gente entender que essas circunstâncias que geram na gente uma pressão constante para que a gente modifique as nossas percepções, para que a gente abandone talvez o nosso senso crítico e passe a seguir de uma maneira alienada um determinado viés ou ponto de vista ou tendência, e isso ocorre de uma maneira muito forte e intensa na realidade material concreta em que a gente está inserido. E aqui eu volto a dizer a vocês, né, uma frase que eu tenho repetido, repetido, repetido. A realidade material concreta é o que mais nós temos de espiritual para experimentar. Para além dos aspectos metafísicos, né, ou espirituais ou extrafísicos, o que mais de verdade, concretamente, nos traz impulso de potencial desenvolvimento espiritual é a realidade material concreta.
E aqui eu sei que eu vou um pouco na contramão de todas as abordagens espirituais que, na sua essência, dizem que o que nós temos que fazer é abandonar essa relação material, porque a relação dita espiritual, né, o plano astral, ou a não materialidade, é o que tem valor. Mesmo na Índia, seja em algumas escolas do yoga, seja no hinduísmo, no budismo, nós vamos ver algumas abordagens que falam, né, que, por exemplo, eh, a materialidade é algo sujo, né? Você se preocupar com o corpo, algumas escolas vão dizer que isso é uma bobagem, né? Porque tudo isso aqui seria fruto de uma ilusão e a realidade em si seria o dito mundo espiritual ou a experiência espiritual, como a gente queira chamar, tá joia? Então eu sei que a minha abordagem ela vai na contramão. E eu não faço isso porque eu quero ser diferente. Eu faço isso porque eu aprendi com algumas pessoas, né, lá na Índia, inclusive, um viés de experimentação que aponta para esse caminho, né, da não negação da experiência humana, com todos os seus dissabores e sabores, para a construção dessa experiência mais profunda e abrangente, dita de acordo com esses antigos yogis, sendo, né, dita como sendo a mais concreta, a mais profunda ou a mais viável para um real despertar. Até mesmo quando você vai nas tradições budistas, principalmente na relação do budismo tibetano, a gente encontra ali a ideia, né, de que o corpo ele não é algo ruim, né? O budismo tibetano ele é uma tradição tântrica, se difere em algumas coisas ali na abordagem e tal do tantra, digamos assim, com uma vertente mais indiana, não budista, mas assim como o tantra indiano, e eu não posso dizer o Tantra hindu, porque não existe isso, tá? Mas o Tantra indiano, ele usa o corpo como uma espécie de representação das nossas potencialidades espirituais. Então, o corpo ele é utilizado de uma maneira simbólica porque ele é visto como uma forma localizada do próprio cosmo, do próprio universo. Quase que, eu não gosto de usar esses termos, mas é quase como se fosse um elemento fractal, né? Um fractal não, um holograma. Tá? Então, contido neste corpo está todo o universo. Tá? Mais ou menos assim que os adeptos do Tantra entendem a relação do corpo com a espiritualidade. E aqui eu não estou querendo dizer que é por isso que eles fazem uso da sexualidade, blá 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 blá, blá porque de maneira concreta, tá? A grande maioria esmagadora das escolas que falam de Tantra não falam da sexualidade, ou é um culto à sexualidade, não tem essa coisa da sexualidade sagrada. E quando se usa a questão da sexualidade, na maioria esmagadora também das vezes, é de maneira simbólica. Tá? Não é o foco que eu falo sobre o Tantra aqui, mas eu estou aqui simplesmente dizendo a vocês que a visão desses antigos yogis é de não desvalorizar a experiência humana, tá? Então, existe no cerne da visão desses antigos yogis, por mais contraditório que possa parecer, existe no cerne da experiência ou dos ensinamentos desses caras, desses homens e mulheres de outrora, a
clareza de que essa experiência humana, ela não é inferior, nem tampouco superior, ela não é diferente de qualquer outro tipo de experiência que a gente possa chamar de não material, tá? Me lembrei aqui de uma fala, até mesmo do Siddhartha Gautama, ou Gotama, que a gente conhece como Buda, né, que ele disse: Samsara é igual ao Nirvana. O termo samsara aqui, o Buda usou como sendo a vida, né? A vida prática, essa realidade que a gente está. E Nirvana é aquele estado da iluminação, vamos simplificar aqui, um estado do não ser, né? Um estado da mais profunda realização. Estou simplificando aqui. Pois bem, se essa diferença que a gente costuma muitas vezes colocar entre o extrafísico e o físico, lá na sua essência, de fato não existe, é o que nos leva a construir essa sensação constante, recorrente e parece-me cada vez mais forte dentro da estrutura social que a gente está inserido, né? Das coisas que vem acontecendo no nossos contextos, parece-me ser cada vez mais intenso essa nossa busca pela experiência não material, pelo extrafísico. O extrafísico parece estar ganhando cada vez mais uma importância, né? Um quase que ar de salvação para a nossa experiência, a única solução, digamos assim, né? E aí a gente vê nos meios espiritualistas de maneira geral, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, a ideia recorrente de uma transição planetária, da entrada de uma nova era, sempre nessa expectativa de um porvir ou de um algo externo para fazer com que haja uma espécie de limpeza, expurgo ou qualquer outra forma de ajuste nessa experiência material, fazendo com que surja aí a ideia de que talvez teremos dias melhores e aí em algum momento lá na frente. O que me que torna essa situação, no meu ponto de vista, preocupante, pessoal, é que a gente está cada vez mais dependente ou buscando dependência de fatores externos para construir essa sensação de harmonia e ordenação, e muito pouco a gente está predisposto a observar as nossas próprias relações com o contexto em que a gente está inserido, para tentar nessas observações compreender um pouco mais, criar um pouco mais de autopercepção e, através dessa construção de autopercepção, desenvolver de verdade uma maior sabedoria, maior lucidez e assim se assentar, ou como eu gosto de dizer, né, se assenhorar de si mesmo, desse eu real e não de um falso eu, um eu aparente aí que tem se chamado de Henrique, João, Maria, Pedro, Paulo, enfim, né, que é dessa personalidade que a gente está utilizando, que ela é importante, tá? Mas é importante também que a gente construa gradualmente uma clareza de que essa personalidade, essa sensação de identificação com esse corpo, isso é só uma ferramenta, de que nós, enquanto consciência, nós somos algo que transcende essa sensação de corpo e de mente e personalidade. Mas para que isso se efetive, é invariável, né? É invariável a nossa recolecção. O que eu quero dizer? Eu e você, nós estamos muito fragmentados. Nós, muitas vezes, não temos muita clareza nem do que somos ou de quem somos. E aqui eu não estou falando de uma suposta vida passada, eu estou falando como ser, né? A gente muitas vezes
Como eu disse, a gente estava falando de obsessão, tá? Que não necessariamente é feita por espíritos desencarnados, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, pelas circunstâncias em que a gente está inserido, nos forçando a ter determinados padrões de percepção, de ação, tá? Muitas vezes a gente acaba se sentindo X ou Y, João ou Maria, o nome que vocês quiserem dar, ou seja, a gente acaba se sentindo quem aparentemente a gente é por conta dessas pressões que a gente recebe do contexto. Como eu disse, são culturais, são religiosas, são muitas vezes políticas, ideológicas, econômicas, tudo bem? E o que eu quero dizer? Uma pessoa que nasce numa região em que ela é desprovida de saneamento básico, ela vive à margem daquilo que seria normal de uma civilização, né? Não tem transporte público, não tem saneamento básico, como eu disse, não tem asfalto, não tem uma calçada, muitas vezes não tem energia elétrica. Então, essa pessoa, ela vai construir uma sensação de um eu muito voltada a essas pressões que ela está sentindo. Ao passo que aquela pessoa que nasceu num ambiente em que ela não precisa se preocupar muito com o que ela vai comer, se ela vai ter o que comer, se ela vai ter o que vestir, se ela vai ter aonde dormir, a perspectiva de realidade que ela tem em torno daquilo que ela sente ser é completamente diferente. Então, a sensação de quem sou eu, ela, né, desse falso eu, vamos colocar dessa maneira, ela está muito condicionada aos locais, ao ambiente em que a gente está inserido, às pressões culturais, como eu disse, as pressões econômicas e também as pressões políticas. O que eu quero dizer com as pressões políticas? De uma forma muito simples e direta. A maneira como uma pessoa que tem grana e é branca na nossa sociedade é tratada pela justiça é diferente de uma pessoa que não tem tanta grana e que tem a pele mais escura ou é negro, tá? A, a, eu eu sei que eu vou polemizar aqui. Quando o influenciador que trabalha aí no mundo fitness, que faz, tem uma empresa de suplementos e tal, foi acusado, né, numa investigação aí, né, de há indícios dele ter fornecido um monte de digamos assim, não é combustível o nome que se diz, mas está fugindo a palavra aqui, de substâncias que poderiam ser transformadas em drogas, tá? Em drogas ilícitas. A nossa mídia colocou a fala do, do, do delegado que estava fazendo a investigação apontando o seguinte: verdadeiros profissionais do crime. Então, o delegado, ao se retratar ou falar daquele homem branco, cheio da grana, falou que são profissionais do crime. Uma pessoa, né, com as minhas características, sem muita grana, ou quase nenhuma grana, pele mais escura, ela não seria noticiada pela grande mídia como, ou o próprio delegado não falaria que são profissionais do crime. Falaria na lata que eram traficantes. Ela não usaria outros termos
mais rebuscados, falaria aquilo que de fato está acontecendo. Então, o que eu quero dizer a vocês é que as pressões políticas, elas moldam a maneira como a gente vai enxergar a realidade. Pessoas que sofrem determinadas pressões políticas, tá, vão receber ou vão construir, através dessas pressões que estão recebendo, uma sensação de um eu baseadas nessas ou derivadas dessas, baseadas talvez não, mas derivadas dessas pressões. Tudo bem? Então, percebam que quando a gente fala de uma maneira simplista, um obsessor espiritual, a energia do carnaval, os obsessores, isso é uma reprodução, tá, de um senso comum. E o senso comum, na maioria das vezes, ele parte de uma dinâmica, até onde eu pude perceber, eu posso estar completamente enganado, mas vamos lá. O que eu pude perceber é que ele parte de uma dinâmica que é a seguinte: eu tenho uma experiência tipo metafísica aqui, tá? Ela é não material, e aí eu trago ela para a materialidade. Então ela surge aqui no não material e eu faço de um tudo para fazer com que ela seja percebida ou experimentada na materialidade. Então o senso comum é muito isso. Eu tenho uma certa convicção e eu moldo a realidade para fazer com que essa convicção, essa percepção, esse meu achismo, seja o que for, encontre uma base na realidade, né? Seja percebido na realidade. Então vamos lá. Partindo desse ponto de vista que eu apresentei aqui, dessa possibilidade, é fato então que a energia do carnaval é uma energia ruim? É fato eu dizer que as pessoas que estão fazendo o carnaval, estão na rua se divertindo ou curtindo o carnaval, elas estão suscetíveis a uma influência negativa e blá 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 blá? Não necessariamente. Existe o fator da bebida, existe sim a questão das drogas ilícitas, existe tudo isso, existe uma relação de maior permissividade na questão corporal ou sexual, existe, mas mesmo com todas essas características que eu apontei existindo, a maior parte das pessoas, a maioria esmagadora dessas pessoas que estão curtindo o carnaval, o estão fazendo de uma maneira não associada às drogas ilícitas, não estão procurando nenhuma satisfação sexual, estão simplesmente buscando celebrar, buscando, como popularmente se diz, brincar o carnaval. E aí, o questionamento que eu faço aqui, é uma provocação que eu faço é: a força dessa grande maioria que está, muitas vezes, alegre, transmitindo um bem-querer, às vezes até mesmo um carinho genuíno, empático com quem está ali do lado, a força desse tipo de, entre aspas, energia, será que é menor do que a força produzida por um grupo que dentro desse universo é pequeno, que está ali falando asneira, que está usando droga ilícita, que está com os seus impulsos sexuais afloradíssimos? Será que as conexões que se fazem, né, pegando aí a visão mais comum dos espiritualistas, né, daquilo que o pessoal chama de vibração, do padrão. Será que o padrão, a vibração desses caras, homens e mulheres aí, que estão nessa, entre aspas, loucura, atraindo
supostos obsessores é mais forte do que a energia da grande maioria, do que o padrão da grande maioria, que tá legal, que tá curtindo, buscando curtir de uma maneira sadia, tranquila, né? E aqui o sadio é até assim, né? Questionável usar esse termo, porque sadio, sobre qual ponto de vista? Né? Sobre quais parâmetros morais, sobre quais estruturações éticas, né? Sobre qual olhar cultural eu posso dizer que algo é sadio. Então, né, tire essa palavra sadio, né, e vamos colocar aqui, essas pessoas estão aí simplesmente brincando o carnaval, tá? Querendo simplesmente extravasar aí um, 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 um cansaço ou talvez até mesmo um desabafo emocional por conta das trocentas outras N pressões que ela sofre do contexto em que ela está inserido, né? Às vezes, não necessariamente por conta do trabalho, mas pode ser por conta das relações familiares que não estão legais. De repente tem um pai, uma mãe, um irmão, alguma coisa que não está ali tornando a experiência daquela pessoa prazerosa no dia a dia, prazerosa no que eu quero dizer aqui, né, minimamente digna. De repente ela está sofrendo algum tipo de abuso, ou se vocês quiserem mudar a palavra, ela pode estar sofrendo algum processo de obsessão de pessoas encarnadas. E ela está ali simplesmente no momento de desafogo, de desabafo, brincando, sorrindo, encontrando outras pessoas, saindo daquela pressão que ela estava sentindo. E aí, empaticamente, as pessoas podem produzir um ambiente de alegria genuína, um ambiente de acolhimento genuíno, um ambiente em que talvez elas possam se reconhecer enquanto pessoas, ela possa simplesmente sair dessa estruturação que o contexto em que a gente está vivenciando produz, que é um contexto de alienação, de separação, em que leva eu e vocês a observarmos o nosso próprio umbigo. O que importa é eu, se eu tenho que dar conta de mim, o outro que se dane. De repente, numa experiência como essa, que aqui o grosso dos ditos espiritualistas falam que é a abertura de um portão do umbral, né? De repente é um momento em que a pessoa simplesmente rompe com essa estruturação egoísta e fala: ei, tem o outro, ei, né? Rompi a minha bolha, saí do meu egoísmo, consegui soltar um monte de meleque emocional que de outra forma não estava conseguindo. Percebem? Eu estou fazendo essas provocações aqui para que a gente entenda que o que nós chamamos de jornada espiritual não está apoiada nas codificações de qualquer sábio, seja lá da Índia antiga ou de qualquer pessoa aqui na nossa modernidade, né? Não está fechada no que está escrito ou dito na Bíblia, nos Vedas, no Corão, nos Sutras do Patanjali ou em qualquer outro texto, como, sei lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou em qualquer outro tipo de estruturação de um saber ligado a isso que nós chamamos de espiritualidade. A espiritualidade em si está na nossa experiência concreta, prática, no dia a dia. Todas essas escrituras ou textos que falam sobre, ou que de alguma maneira tentam dar referências sobre essa tal espiritualidade, são apenas isso, referências. São apenas ferramentas que a gente pode utilizar como referência e não como modelo. A gente começa a patinar, no meu entender,
quando a gente começa a utilizar esses textos ou esses ensinamentos como modelo. Quando é um modelo, é algo que precisa ser repetido, imitado. Quando é uma referência, a gente está livre. A gente observa aquilo e se sente livre no sentido de construir a nossa própria experiência, de trilhar o nosso próprio caminho, tá? Então, todos esses textos que eu falei, todos eles podem ser utilizados como referências, mas não como modelos, não deveriam ser utilizados como modelos, tá? E aí, esse questionamento, essa provocação que eu estou fazendo, é exatamente nesse sentido de fazer com que a gente saia dessa estruturação muito linear da tal espiritualidade. Essa estrutura linear dessa tal espiritualidade leva eu e vocês a entendermos ou experimentarmos essa tal espiritualidade pelo viés daquilo que os espiritualistas, de maneira geral, e não só eles, muitos religiosos, inclusive, vão chamar de evolução, ou de, em alguns casos, de salvação. Então você passa por isso, para depois passar por aquilo, para depois daquilo, e aí você vai chegar num determinado lugar. Quando a gente abandona essa estruturação, quando a gente começa a perceber que essa espiritualidade não está ali, mas está em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, que não existe supremacia entre este ou aquele local de experiência, ou seja, astral, umbral, plano físico, todos esses locais têm o mesmo potencial de gerar sabedoria. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é pior do que o outro. Na medida em que a gente vai construindo essa experiência, que a gente vai saindo dessa superficialidade, que a gente vai abandonando esse exercício do senso comum, né, de pegar uma abstração aqui e tentar fazer com que ela se torne existente, a gente vai construindo essa possibilidade de, como eu disse, na materialidade concreta que nos cerca, entendermos aquilo que precisamos entender, compreendermos, enxergarmos e assim termos o desvelar, vamos colocar dessa forma, né? O estabelecimento da lucidez, de uma maior clareza. E na medida em que a gente vai se tornando mais claro, mais lúcido, a ideia do eu como sendo, né, um mundinho encerrado no meu próprio umbigo vai desaparecendo e um mundo e o outro vai se tornando cada vez mais visível e palpável, tá? E aqui eu não estou dizendo que a gente, no nosso dia a dia, a gente não enxerga as pessoas concretamente do nosso lado, não. Mas é que as dinâmicas que constituem as estruturas disso que nós chamamos de sociedade, elas impelem cada vez mais nós observarmos o outro como um objeto e não como uma pessoa em si. O único sujeito da experiência tende a ser eu. Todo o resto tende a ser objetos. E a gente fica num ciclo, porque as pressões estruturais do mundo que me cercam me levam a criar esse distanciamento, essa ruptura. Essa ruptura vai se tornando tão forte, esse distanciamento do outro ou da realidade vai se tornando tão forte, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir ter clareza nem de mim mesmo. Eu não vou saber aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, se aquilo que eu estou pensando é fruto de uma experiência concreta minha, se aquilo que eu estou sentindo é algo autêntico de uma experiência concreta, né? As pressões vão estar tão fortes, os ditos obsessores vão estar atuando de tal maneira
que vão fazer com que eu e vocês, com que a gente muitas vezes pense de uma determinada forma que não é a forma como a gente realmente pensa, mas a gente vai aceitar como sendo nosso, o modelo de pensamento, o modelo de percepção de mundo. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Então, quanto menos a gente colocar responsabilidade das nossas alienações, das nossas fantasias, nas, entre aspas, mãos de seres ou entidades extra, né, extra físicas ou metafísicas ou imaginadas, como quiserem, melhor. Quanto mais a gente começar a buscar construir de verdade um assenhoramento de si, no sentido de construir autopercepção, no sentido de começar a questionar as pressões que o contexto que a gente está inserido estão gerando em nós, mais a gente vai conseguir, ao saber que essas pressões existem, a gente vai conseguir identificar da onde essas pressões vêm, trabalhar para uma experiência diferente com essas pressões. E não é que a gente vai simplesmente combatê-las. Não, nós vamos superá-las. Nós vamos superar essas pressões. Em alguns casos, nós precisamos ser radical na nossa abordagem com o meio que nos cerca. E o que é ser radical? Não é sair por aí falando, eu vou me demitir, vou viver na floresta, né? Vou vender pulseirinha na praia. Isso não é ser radical. Radical aqui significa no que o termo né, em si representa, etimologicamente. É ir na raiz. É ir naquilo que é a causa. Então, em alguns momentos, a gente precisa, em alguns não, na maioria das vezes, a gente vai precisar sair dessa superficialidade e observar a raiz. Então, eu preciso, dentro da minha experiência espiritual, me radicalizar. Tá? De novo, o termo radicalizar ou radicalismo foi tão mal utilizado que hoje, talvez, quando você me escuta falar isso, gera um estranhamento, talvez até uma repulsa. E eu entendo, tá tudo bem. Mas eu volto a frisar, quando eu falo aqui de radical ou radicalizar, eu estou falando de uma postura de buscar o cerne, de buscar a raiz, não de buscar um enfrentamento, mas de tentar enxergar a causa, aquilo que é uma, a fonte de um germinar. A fonte de um germinar repetitivo, muitas vezes. Para olhar essa fonte, essa causa, e não necessariamente tirar essa raiz, mas superá-la. Tá? Um movimento de transcender. Tem certas coisas que dentro. Por que eu estou falando isso? Eu vou ser mais direto. Na nossa sociedade, as pressões, as estruturas, tudo isso que está sendo feito e que a gente experimenta, não adianta somente eu chegar e observar a raiz e tirar a raiz. Isso não funciona, a raiz vai continuar ali. Por quê? Porque existe uma estrutura, existe um modo de constituição dessa experiência material que a gente está inserida, e aí eu não estou falando de energias que vêm de senhores ou dos planos dos mentores ou dos obsessores, dos magos trevosos. Não estou falando nada disso. Estou falando de coisas simples, concretas e práticas no nosso dia a dia. A estruturação social, política, econômica que a gente está vivenciando, ela não vai ser eliminada, superada ou desaparecer porque eu tomo consciência. Esse processo
vai continuar ali. As pressões políticas, econômicas, né, sociais, os modelos culturais, né, que vão nos pressionar, vão continuar existindo, vão continuar se transformando, a não ser que nós, enquanto coletivo, observemos o que está acontecendo e nos radicalizemos. Então, se coletivamente a gente entrar num processo de tomada de consciência, a gente desconstrói toda essa estrutura. Senão, não vai funcionar. Senão, o que, que vai acontecer? Eu e você, a gente não vai conseguir tirar essa raiz. Então, o que, que a gente tem que fazer? Superar. O que, que é essa superação? É uma transcendência, é a gente começar a ter clareza de como funciona o processo, de como funcionam as estruturas e jogar de acordo com o jogo, né? E isso não significa se sentir ali subserviente, um carneirinho, muito pelo contrário. É fazer com que a gente consiga, né, essa tomada de consciência, esse despertar, vai fazer com que a gente consiga flutuar, vamos colocar dessa forma, pela a realidade com mais leveza. Um termo que muitos espiritualistas gostam de usar, né? Ter mais leveza. Então seria mais ou menos isso. A gente vai ter um pouco menos de ruído emocional, um pouco mais de estabilidade na percepção daquilo que somos. O tal assenhoramento espiritual, ou assenhoramento de si mesmo, será realizado e não apenas idealizado. Será realizado. Tá? E assim, nessa estruturação em que nós de fato nos assenhoramos, em que nós estamos de fato enxergando as pressões que nos cercam, é que surge verdadeiramente uma possibilidade de uma assistência real. E aí a gente entra aqui no tema assistência espiritual. De modo geral, também, no senso comum, a gente associa a assistência espiritual nos meios espiritualistas, barras espíritas, é, é, com a atuação de um grupo de mentores, amparadores, o nome que vocês quiserem dar, sobre um determinado grupo que, de alguma maneira, está em algum estado de flagelo emocional, psíquico e que precisa de uma ajuda. Precisa de uma ajuda. Então, o processo que na essência, constitui o assistencialismo passa por essa percepção de que nós estamos num patamar superior, ajudando, fazendo parte de um não fazendo parte não, mas ajudando mesmo, no sentido de estar dentro de um grupo de trabalho espiritual, né? Então, quando não pessoalmente a gente se sente diferente ou superior, mas talvez o grupo que a gente participe crie essa sensação de que estamos fazendo um trabalho importante e que, portanto, nós somos diferentes. Tá? Então, o que, de maneira geral, a gente entende como assistência espiritual, na prática acaba sendo essa experiência de se colocar num lugar diferente, atuando de maneira pontual sobre alguém, sobre um contexto, mas que, na essência, na hora que a gente está fazendo esse tipo de atuação, a gente não se sente ligado ou pertencente àquele ambiente ou àquela pessoa. A empatia não é algo real, é uma empatia seletiva, tá? Então, assim, eu me sinto
empático com aquela consciência que está em sofrimento, mas eu não me sinto empático com, digamos assim, o umbral em si. Eu me sinto deslocado daquele contexto, eu me sinto de uma certa forma diferente, no sentido muitas vezes superior, né? Aquele lugar não me pertence, eu estou num outro lugar, eu só vim aqui fazer uma assistência, eu só vim aqui prestar uma ajuda. Estou falando de uma forma mais direta das assistências espirituais fora do corpo, extrafísicas, né? Dentro de uma casa espírita ou de um grupo espiritualista, de yoga, ou o que for, né, em que a gente lá faz um trabalho, né, a gente despreende energia na direção de alguém ou de algum lugar, tá? Mas é importante que a gente se lembre que, mesmo nas vertentes físicas, materiais dessas ditas assistências, muitas vezes uma pessoa que vai lá no centro espírita fazer o seu passe ou no centro de Jorei fazer a sua, né, doação de Jorei ou o seu reiki, o que for, ela faz isso com um distanciamento. Eu estou aqui, eu vim aqui, fiz. Então eu não tenho uma ligação concreta com aquilo. Eu só participo. Mas lá no fundo eu estou distante. Eu vou falar de uma outra forma para que vocês entendam. Se você mora com alguém, tá? Se você mora com seus pais, com seus irmãos, com seu companheiro, com a sua companheira, a casa, tá? Isso aqui eu vou ser bem direto, né? Um casal, um homem e uma mulher. Ou vou falar como um homem e uma mulher. Normalmente, a casa, ela é psiquicamente, emotivamente da mulher. Praticamente, ela é da mulher. Então a mulher é que observa o pó nos objetos, as bagunças, o sentido de organização. A mulher é que vai fazer, e aqui eu não estou passando pano, não, estou falando a realidade concreta. Na maioria esmagadora das vezes, óbvio que tem as exceções, mas na maioria esmagadora das vezes, quem se integra ao ambiente dito casa são as mulheres. Elas tomam posse daquilo. Não é porque elas são mulheres, é porque elas têm uma perspectiva de atuação na realidade concreta que é diferente da dos homens. Por N motivos que eu não vou aqui descascar, não, tá? Mas tem a ver com a própria estruturação social, tá? Econômica, política, cultural, tem tudo a ver com isso. O homem, por sua vez, quando ele está na casa, a ideia que ele tem de estar naquele ambiente não é uma não é a mesma que uma mulher tem. Então o homem quando diz assim, eu vou te ajudar a lavar a louça, a mulher não precisa de ajuda. Ela precisa que a gente faça parte. Ela precisa que o homem faça parte. Estão entendendo? As mulheres muito provavelmente vão entender mais do que os homens. As mulheres não precisam de ajuda para lavar o banheiro, para lavar, sei lá, ou para levar os pratos para a pia. As mulheres, elas precisam que os homens façam parte, ou seja, não é de ajuda que as pessoas precisam. As pessoas no ambiente familiar, nesse caso da relação a dois, ou da sua mãe com seu pai, ou de você com a sua mãe, não, né? Não é uma questão de você ajudar. Você faz parte. Aquele ambiente é compartilhado. Você não é um visitante, né? Isso faz parte da realidade que você está inserido. Então, não é uma questão de você estar fazendo a sua parte, né? Estou aqui fazendo a minha parte, por isso eu peguei os pratos da mesa.
e levei para a pia. Não é esse fazer parte que eu estou falando. Fazer parte é no sentido de você entender que você é parte constituinte daquela realidade. Aquela realidade não lhe é estranha, você não é um alienígena, você não está deslocado daquela realidade. Você permeia aquela realidade. Então, o fato de você pegar o seu prato e levar para a cozinha não o torna mais especial, não o torna um benfeitor. É natural que você faça isso. É natural, porque você faz parte daquele ambiente. Então, dentro desse processo que eu estou aqui exemplificando, né, nas relações mais práticas humanas, quando a gente vai fazer uma dita assistência espiritual, esse mesmo distanciamento, essa mesma ideia de que eu estou fazendo uma ajuda, só estou aqui, né, cumprindo com o meu dever, isso ocorre. E o que eu estou querendo dizer é que a real assistência espiritual, ela não é essa em que a gente vai lá, eu saí do corpo, o meu amparador, meu mentor me levou para fazer uma assistência, e aí eu ajudei. Isso não é fazer uma assistência. Do ponto de vista concreto, mais profundo da nossa experiência espiritual, o fazer assistência seria a gente entender que a realidade que a gente está inserido ali, o contexto em que a gente foi levado, não é diferente do contexto em que a gente está. Que aquelas pessoas não são objetos em que a gente visita e que a gente vai lá e cuida. Não, é um ato em que a gente percebe que aquela realidade, aquela circunstância, tudo que está acontecendo, né, não me é estranho. Eu não sou apartado dela. Tudo bem? Faço parte nesse sentido. O fato de eu estar encarnado e blá 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 e fazer aqui lives, não significa que por eu estar fazendo tudo isso e na maioria das vezes, na grande maioria esmagadora das vezes, não está num ambiente que o pessoal chama de umbral, não significa que o umbral não me pertença, muito pelo contrário. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Eu estou aqui fazendo um esforço para construir em vocês a ideia de uma desconstrução dessa separatividade. Não existe alguém está no umbral, então ela é pior. Da mesma maneira como eu disse, né, utilizando o Siddhartha como uma referência de que samsara é igual ao nirvana, né, não é pior estar no umbral, não é melhor estar fora dele. Como consciência, como alguém que está mais lúcido, como alguém que supostamente está buscando, né, o desenvolvimento de uma percepção mais profunda de si, da realidade que nos cerca, essas diferenças ou diferenciações têm que cair por terra. Então eu não ajudo alguém. Assistência espiritual, nesse aspecto mais profundo que eu estou trazendo para vocês aqui, não deixa de ser um engodo psicológico que nós criamos para nos sentirmos mais uma vez existentes. Pode ser simplesmente eu mais uma vez sendo pressionado por um contexto, pressionado por uma ideia ou um viés que é religioso, pode ser uma ideologia, o que for, que me diz que agir assim, assim, assim é algo positivo. Mas lá no fundo, eu posso estar simplesmente tão desconectado, vivendo na minha própria bolha ou numa estruturação que eu vou chamar de adequada. Eu estou vivendo dessa mesma forma que uma pessoa que, sei lá, e aqui eu sei que eu vou ser polêmico, tá? Que uma pessoa que está
imbuído de algum vício, por exemplo, da bebida, e que não consegue sair desse vício. Então, mesmo o ímpeto que ela busca a bebida, muitos espiritualistas têm esse ímpeto em relação às coisas que estruturam a sua visão espiritual. E essa estruturação, muitas vezes, faz com que a gente crie distanciamento, distinção, tá? Então, a real assistência, ela tende a ser efetivada ou experimentada quando a gente não está ajudando, mas quando a gente faz parte, quando a gente se assenhora e elimina essas distinções. Dessa maneira, o que eu tenho observado, o que eu tenho experimentado nas minhas andanças, seja fora do corpo ou aqui dentro do corpo, aquilo que a gente vem chamando, né, de despertar espiritual, ela faz com que a gente mais se espalhe na realidade, mais se, digamos assim, a nossa percepção vai se aprofundando, vai se tornando cada vez mais abrangente, de tal forma em que a realidade como um todo vai se tornando nossa, né? A gente vai se espalhando, como eu gosto de dizer. E aí eu repito aqui uma coisa que eu já falei muitas vezes em outras lives, né? Que se você tem realmente uma experiência espiritual e ela é profunda, você não vai observar o mundo e ver no mundo algo ruim ou algo que você precisa sair, você não vai se isolar. Você vai olhar para essa realidade que você está inserido, essa realidade material concreta, e vai falar: putz, agora as coisas estão mais claras. Entre aspas, agora tem mais sentido. É exatamente o oposto. A gente não vai ficar dizendo: meu Deus, ai, que mundo, ai, isso aqui é uma ilusão, oh, meu Deus. Não. Esse papo de a gente dizer o mundo é uma ilusão, 99% das pessoas que falam isso não entendem o que isso significa. E aqui eu não estou falando por arrogância, não, tá? Porque para a gente chegar a essa estruturação de entender o que é o processo ilusório, a gente tem que ter muita bagagem, a gente tem que ter muita realização. A gente tem que ter exatamente essa percepção de que nós nos espalhamos pelo mundo, que nós permeamos a realidade, tá? E esse permear não é nada místico, não é nada esotérico, é uma percepção de que, né, não tem outra palavra, de que nós fazemos parte. Então, o mundo como ele está, ele não é apenas responsabilidade das políticas ou, né, mas é uma responsabilidade nossa. Tudo bem? Então, fazer parte é tomar essa consciência. Mas isso, como eu disse, isso é fruto de experimentação. Isso é fruto de se expor. Isso é fruto de uma construção de uma autopercepção, né? E essa, vocês entendem? Eu espero que eu esteja sendo claro. Essa autopercepção ela só surge quando eu começo a buscar os meus pedaços que estão jogados por aí. Fazer uma síntese aqui do nosso encontro aqui nesse vídeo, desculpem. O processo das pressões que o contexto nos traz, que aqui eu falei simbolicamente que são as obsessões, que muitas vezes forçam a nossa percepção, nos seduzem a observar e a perceber o mundo dessa ou daquela forma. Essas pressões vão gerando em nós tamanha força de destacamento, de
ruptura, que quando menos a gente espera, a gente não consegue ter clareza sobre aquilo que a gente pensa como sendo nosso, se a gente não tem certeza se a gente pensa ou sente as coisas do jeito que a gente está pensando sentindo, ou se a gente simplesmente, né, entregou e tipo, meu, cansei, segue aí. Então, na medida em que a gente vai construindo a autopercepção, o que que é isso? É a gente ir se desfragmentando, é a gente começar a buscar clareza sobre o que de fato a gente pensa, o que de fato a gente sente, como é que a gente observa as experiências, identificar de verdade o que emocionalmente a gente está experimentando. Será que eu estou experimentando raiva mesmo? Será que eu estou experimentando tristeza? Às vezes a gente não consegue ter nem clareza sobre o que nós estamos sentindo. E eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer absurda, mas é que é muito comum. Às vezes a gente confunde sede com fome, fome com sono, tá? A gente vai. Vocês entendem isso? E é concreto isso, não é uma viagem na minha maionese cósmica, não. Então, se essas coisas simples, diferenciar fome de sede, a gente não consegue entender, né? Imagina a distinção mais concreta sobre os estados mentais ou emocionais que a gente está vivenciando, que começam a se estruturar como estados mentais, que vão dar aí alguma base para uma sensação de um eu, isso do ponto de vista da tradição do yoga. Então, que eu é esse? No yoga a gente chamaria de falso eu, tá? E cadê o eu real? Cadê aquele o eu de fato? Então, o primeiro passo é a gente começar a buscar, né, se libertar dessa tendência de direcionamento que o, o dia a dia nos traz. Existe uma palavra em sânscrito que é muito, eu já falei aqui, né, que é samsara, é muito utilizada para falar das rodas de reencarnação, tal, tal, tal. Só que samsara é um termo que vem do sânscrito que significa literalmente a mesma essência. Samasara, a mesma essência. Então é quando a gente passa a repetir o mesmo pulso ou a mesma essência emocional, gerando estruturações mentais, que vão fazer com que a gente perceba ou experimente a mesma coisa com roupagens diferentes, tá? Quanto menos autopercepção, maior a força desse mecanismo. Então a gente precisa sair disso para construir uma maior clareza sobre quem somos, e aí a gente começa a ter mais clareza sobre a nossa energia, né? O que é a energia do ponto de vista desses antigos yogis? É a média daquilo que a gente expressa como pensamentos e emoções. Então, quanto mais claramente eu consigo lidar ou relacionar-me com as emoções, mais claro ficam também os meus pensamentos, a minha mente. Então, na medida que eu começo a entender isso, a minha energia se modifica. Minha energia se modificando, a minha atuação no mundo, né, também se modifica. Então, eu passo de deixar de ter uma postura, eu passo a deixar de ter uma postura nos moldes assistencialista, no sentido de distanciamento, de fazer pontuações, de atuar como se eu tivesse virtuosamente ajudando no processo ou de alguma forma, né? E eu passo a efetivamente a viver a realidade, a atuar sobre a realidade, não de maneira pontual. Eu não me distancio mais da própria materialidade, eu me permeio nela, né? E essa experiência, ela vai aos poucos nos gerando uma sensação do quê? De liberdade. Por mais paradoxal que possa parecer. Por que de liberdade? Porque a gente vai tirando um monte de vou colocar dessa forma, conceitos, estruturações mentais, emocionais,
a gente vai enxergando a realidade como ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse ou que nos disseram que ela é. A realidade vai saltando aos nossos olhos, e isso é o que nós chamamos de realização na tradição do yoga. Beleza? Então, em suma, para a gente encerrar aqui, antes da gente ficar preocupado com os obsessores, com o carnaval, com qualquer outra coisa, vamos ponderar, vamos observar, vamos discernir, vamos buscar nos reunir, né? E fiquem com aquela provocação, né? Relembrem aquela provocação que eu fiz em um momento aqui do nosso encontro, né? Que às vezes, né, as pessoas que estão ali no carnaval, que são a grande maioria, que são simplesmente curtindo o, o, o evento, né? Elas podem estar gerando ali um, um, um movimento de empatia verdadeira e não simplesmente seletiva. Elas podem realmente estarem com as suas armaduras estruturais, conceituais, de uma certa forma mais relaxadas, e elas podem estar tendo experiências de fato mais espirituais do que aquele cara que está ali fazendo trabalho de energia, porque o carnaval tá um absurdo, com uma massa de energia em cima da cidade, olha só, tá? Barulho incomoda? Claro que incomoda. É festa, gente. Vai ter batuque de madrugada, as pessoas vão passar do ponto porque beberam, vão passar do ponto porque beberam, vão fazer xixi na rua, vão vomitar. Normal. Normal no sentido assim, é natural que isso ocorra, tá? É natural. Mas nem todo esse tipo de experiência leva espiritualmente essa experiência a ser algo ruim, tá? Faz parte digamos assim, do esperado, tá? Para além desses eventos que eu estou pontuando aqui, lembre-se, há felicidade, alegria genuína, há muitas vezes um carinho imbuído de um respeito que muitas vezes aqueles que estão criticando a festa não conseguem ter, tá? Ponderem com o pé no chão, sem viajar na maionese, sem extrapolar para o mundo utópico da beleza profunda, né? Mas ponderem que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar, a maioria desses que dizem que a energia é pesada, blá blá blá, não vão conseguir lidar com o fato de uma pessoa, seja ela um homem ou mulher, externar um carinho, muitas vezes, um bem-querer sincero, sem nenhuma conotação sexual. Isso gera um estranhamento. Ah, mas Henrique, você está sendo maluco, no carnaval é o que mais tem é isso. Não, não é o que mais tem não, pessoal. Isso é o que mais se noticia, porque isso vende. Isso vende, tá? Isso vende. Inclusive, vende curso de espiritualista, ensinando como é que limpa a aura, ou alinha os chakras, ou, né? Ninguém vai falar dos outros aspectos, porque os outros aspectos não. Fazer o que hoje, nesse vídeo, eu me propus a fazer, falar sobre essa perspectiva, eu sei que não agrada. Eu sei que narizes ficaram torcidos. Por quê? Porque vai contra o senso comum. E como eu disse, o senso comum muitas vezes tem a sua origem, na maioria das vezes tem a sua origem no metafísico, no imaginativo, naquilo que é só uma abstração. E aí a gente traz isso sem nenhuma base concreta. A gente traz isso, né, desse espaço para uma realidade material. A gente quer que isso seja, de alguma forma, existente. Então a gente vai dar os nossos pulos para que isso seja existente. Tudo bem?
Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu agradeço demais a vocês que ficaram comigo em algum momento desse vídeo, ficaram até o final. Agradeço demais, peço mais uma vez aqui, ó, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, me segue lá no Instagram, tá joia? E, por favor, se você sentir que deve ou que pode, contribua aí com o Pix, esse QR Code, ou se tornando um apoiador do canal, tá? Com uma contribuição mensal. Aliás, eu agradeço demais os apoiadores do canal, tá? Assim, ajudam demais aqui na minha produção de conteúdo, enfim, como eu já disse, isso aqui faz parte do meu ganha-pão, tá joia? Então, mais uma vez, obrigado. Se você não conseguir contribuir financeiramente, curte o vídeo, compartilha, assiste de novo, nem que seja para você colocar lá o play e vai fazer outras coisas. Não precisa ficar escutando 3, 4 vezes, a não ser que você queira, tudo bem. Mas uma forma de você ajudar aí é comentar aí, né? Gostei, não gostei, quero saber mais sobre isso. Então, deixe seus comentários aí, suas perguntas, tá bom? Isso ajuda demais também se você não puder contribuir financeiramente. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês e a gente se vê num próximo momento. Até mais.